Essa aqui é a bancada para iniciantes que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal. Para quem não acompanha, os links estão aqui na descrição, onde eu mostro como fazer o projeto em 3D dessa bancada, a construção passo a passo dela usando ferramentas básicas. Depois da bancada construída, eu mostrei também como fazer a instalação de uma morsa e um sistema de rodinhas retráteis para facilitar a movimentação da sua bancada de trabalho do quintal para a garagem ou para algum lugar que você queira guardar ela. O que eu vou mostrar no vídeo de hoje é como criar um suporte anexado a essa bancada para colocar a sua serra circular, a sua serra de mesa ou serra de bancada, criando assim uma espécie de estação de trabalho portátil para você que trabalha no quintal de casa. Para construir o suporte da serra de bancada, eu usei dois L's como esse daqui, feitos com duas tábuas parafusadas e coladas em 90 graus uma em relação à outra. Essas duas peças, uma vai ser colocada de cada lado da bancada e vão servir como base aqui para uma chapa de compensado que vai ser então o apoio para a serra circular depois. Eu fiz assim para ser desmontável, ser prático para montar, desmontar, para levar de um lado para o outro. Então isso aqui foi pensando em quem trabalha no quintal de casa e precisa guardar a bancada na garagem ou em algum depósito e trazer para o quintal na hora de trabalhar. Então duas peças aqui coladas e parafusadas em formato de L. Essa altura aqui você vai ter que medir para a sua serra circular ficar um pouquinho mais alta que a bancada principal aqui para você conseguir utilizar. Depois eu explico por quê. Então como que eu fiz aqui? Colei e parafusei e aqui na bancada eu fiz furações para encaixar cavilhas. Então aqui eu tenho duas cavilhas aqui na ponta e um furo passante que vai ter aqui por dentro uma porca-garra para fazer a fixação com um parafuso. Então como que vai funcionar? Você vai colocar aqui, vai encaixar no furo com as cavilhas para dar um suporte e um alinhamento. Daí para fixar você vai usar então um parafuso com um manípulo para facilitar o aperto, pode ser com porca-borboleta também, alguma coisa do tipo. Então você vai fixar aqui. E agora, desse lado aqui está pronto. Ele está firme, fixo na bancada e apoiado no chão. Vai ter um desses igual para o outro lado. Com os dois pezinhos de apoio colocados, aqui por cima a gente vai colocar uma chapa então de compensado. Pode ser feita com colagem também de várias tábuas, como foi feito o tampo da bancada. E aqui também eu tenho cavilhas para fazer o encaixe, então para tornar isso desmontável. Então eu coloquei cavilhas em 4 pontos aqui para fazer o encaixe nesses pés de suporte. Agora é só vir com a serra de bancada aqui. E aqui nesse tubo da parte de trás da serra de bancada, eu fiz 2 furos aqui na base de compensado, coloquei uma porca-garra por baixo, onde eu coloco parafusos para deixar então a serra fixa nesse suporte aqui, garantindo segurança na hora de fazer os trabalhos. Em questão de 2 minutos você monta o sistema e você tem uma estação de trabalho para fazer marcenaria no quintal da sua casa. O que eu observei aqui na hora de fazer a construção? 2 detalhes em relação ao posicionamento da serra de bancada. O primeiro deles é que precisa ficar aqui um espaço suficiente para deslizar a guia paralela e a extensão, no caso dessa minha serra aqui. Então, como ele corre aqui esse acessório, tem esse manípulo aqui de aperto para soltar a guia paralela, precisava ter espaço suficiente para soltar aqui. E a outra coisa que eu observei foi o nível da mesa da serra em relação à bancada principal aqui, que eu deixei a serra acima para não precisar fazer nenhum tipo de ranhura aqui para correr os acessórios, como um sled ou um goniômetro que tivesse um trilho, uma guia maior aqui. Então nesse caso aqui, quando corre um acessório, ele passa por cima aqui, inclusive ficou um pouquinho mais alto do que precisava, mas eu observei esses detalhes para não precisar mexer na estrutura da bancada, para poder deixar aqui tudo o mais simples possível. Para fazer a construção desses L's aqui do suporte, então eu montei primeiro o L, medi essa distância que precisaria, somando toda a espessura do compensado, com mais a altura do pé aqui e mais a altura da mesa, então para dar aquela altura que eu acabei de mencionar ali na bancada. Então, somando tudo isso, eu fiz com a sobra para a serra ficar acima do nível da bancada, e daí eu montei esses 2 L's aqui fora, separado. Depois que eles estavam montados, eu vim aqui, prendi eles aqui na bancada com grampo sargento, e daí eu fiz aqui as furações para colocar as cavilhas de alinhamento e também transpassar o parafuso. Pelo lado de dentro do pé da bancada tem uma porca-garra, então, onde rosquei o parafuso para dar o aperto nesses suportes em forma de L. A base de compensado, então eu coloquei ela no lugar, prendi com grampos e daí fiz a furação para passar as cavilhas de alinhamento aqui para deixar a base presa então nos suportes aqui. E no lado de baixo dessa base de compensado, aí tem 2 porca-garra aqui também, que servem para fixar a serra de bancada, para ela não deslizar, para ela não correr, não vibrar ali, não sair do lugar com a vibração de uso, para deixar ela fixa em cima dessa base de compensado aqui.
E você tem também a possibilidade de colocar a serra de bancada lateralmente, não no sentido do comprimento da bancada principal. Eu prefiro no sentido do comprimento porque a bancada serve de apoio na saída das peças que você vai cortar. Então você consegue cortar peças mais longas tendo esse apoio na parte de trás da serra de bancada. Mas daí tudo depende do projeto que vai ser feito. Você pode, por exemplo, fazer 2 posições de fixação e conforme o projeto você deixa a serra na posição mais adequada que você vai usar para o seu trabalho. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Mesmo não tendo sido um tutorial passo a passo extremamente detalhado, eu creio que tenha sido suficiente para você entender o projeto e replicar ele caso você tenha necessidades semelhantes a essa de criar uma estação de trabalho para trabalhar no quintal de casa, guardando ela no final do dia, num depósito, na garagem e levando ela para o seu local de trabalho quando você quer fazer algum projeto. Caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida, tenha alguma crítica, alguma sugestão para fazer, é só deixar um comentário dentro da minha disponibilidade, eu vou respondendo e interagindo com todos vocês. No mais, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo aqui do canal e eu te vejo numa próxima oportunidade.